são muitas músicas, né, Abel? Como é que você faz para poder lembrar? Porque eu, com a minha pouca experiência musical também, eu sei que isso falando de samba, né, já é complicado você fazer aquela busca que nem sempre você está tocando as mesmas músicas. Como é que é para você relembrar? Ó, como eu falei mais cedo, acabou que eu tive essa orientação direta e indireta de entender que se eu queria andar com aqueles coroas, eu tinha que ficar muito safo e pegar as melodias rápido. Isso aí é uma coisa que eu fazia, era o meu, vamos dizer assim, a gente fala do nosso artesanato, né? Igual a pessoa mexe no barro, a gente é artesão do som. Sim, sim. Então o meu trabalho de artesanato do som era guardar as melodias. E depois eu fui pegando mais a coisa da harmonia, então eu já fazia isso, eu tenho que guardar as melodias e a harmonia. E aí quando eu fui pegando essa coisa dos tons, eu falei, eu tenho que pegar soluções para quando eu aprender numa, eu já aprendi em todas. E aí eu ficava trabalhando isso no cavaquinho na época. Mas mesmo assim é um campo muito vasto, né? É um corte muito grande. Acaba se tornando naquele momento a necessidade, porque você não tinha o recurso de ler música, não tinha o recurso de escrever. Então o que a gente tinha era decorar. E eu ouvi bastante, né? Porque eu lembro, por exemplo, quando eu ia para as rodas, aí, por exemplo, você tem aquele, igual tem todas as músicas, você tem seus clássicos. Sim. Assim. Eu tenho o Carinhoso, né? O Doce de Coco, o Pedacinho do Céu. Pedacinho do Céu, Urubu. Exatamente, Urubu Malandro, Brasileirinho, Noite Carioca. Eu pegava e falava assim, bom, para eu, tipo assim, ter um lugar na roda, chamar a atenção dos coroas, todo mundo já toca essas músicas. Então eu tirava umas outras músicas. Ia pro lado B dos discos. Ou então músicas que eu via, que eu achava muito bonitas, mas que nem nos discos eu tinha que decorar lá, enquanto eu tava lá. E aí eu pegava e tirava isso. Mas eu lembro que, por exemplo, quando eu comecei a tocar, as pessoas, era óbvio que elas queriam ouvir outras coisas, mas elas chegavam uma hora e falavam, pô, você toca o Pedacinho do Céu, toca o Delicado. E aí eu lembro que eu sentei uma tarde em casa, e aí tirei todas essas músicas, assim. Porque elas já estavam tão vivas na minha memória, na minha mente, que eu comecei a buscar ali como é que dedilhava, como é que eram os acordes. Então já estava tudo muito bem resolvido. Então acho que é muito isso. A gente se educou para uma estratégia de sobreviver, aí, de tocar, de trabalhar, como era a regra naquele momento, de guardar muito bem as melodias e as harmonias das coisas. E por isso que funciona rápido. Isso também é uma coisa que impacta diretamente naquilo que a gente estava falando, nessa cadeia produtiva e criativa de música. Porque quando essas pessoas vão num ambiente e veem que dá para cantar, porque o regional resolve, que a batucada resolve, o cara também vai querer mostrar coisas novas. Claro. Eu acho que é comum, né? São esses caminhos que fez esse período aí tão prolífico. Essa galera, o Luna, Eliseu, o Marçal, todos também conheciam choro, tocavam choro. O Moreira da Silva era pandeirista, por exemplo, do Benedito Lacerda. Então é uma galera que, de uma virada, que não sei explicar nem como nem porquê, mas provavelmente por questões até comerciais, a gente acaba até colocando para dizer o que você está vendendo em cada lugar da prateleira. Isso aqui é um forró, isso aqui é um samba. Botando cada um ali mas são Brasis, entendeu? Sim, Brasis. Eu acho que é essa a questão. Essa galera, o Lídio, o Luna, né, que eu vi, o Zé da Velha, o Siqueira, essa galera também, por exemplo, de quadra de escola de samba, que eu conheci como o Xangô, o Comprido, Camunguelo, São Guilherme de Brito, todos conheciam muito bem um vasto de música carioca, né, desses compositores, um vasto de música no Brasil. Você conversava com os caras sobre frevo, sobre baião, sobre toada, e muitos deles às vezes tinham, e quando dava você vai ver que se você fuçar os discos lá, os LP, vai ter
Lado B esquecido lá, que aí tem uma toadinha ali. Sempre Assim, tem lá. às vezes, como vai sempre. ter um jongo, vai ter um cateretê. E digo mais, algumas dessas músicas, dessa galera mais do princípio do choro, você tem, inclusive, instrumental dessa. Você tem embolada instrumental, por exemplo. Você tem partido instrumental. Então tem uma série de gêneros que às vezes a gente entende como cantado, que essa galera tinha como instrumental, e vice-versa, gêneros que a gente entende como somente instrumental, mas que também tem seus compositores de canção que também embrasaram neles. Nossa, a música é um campo muito vasto, gente. Se você for pesquisar, se você for buscar um entendimento, você vai ver que é uma imensidão.